E aí, pessoal? Imaginem a seguinte cena. A física do século XVII batendo de frente com uma mudança de paradigma super moderna. Na nossa explicação visual de hoje, a gente vai colocar lado a lado imagens mentais que parecem não ter nada a ver. O rastro brilhante de um projétil superaquecido, um cristal do tempo levitando e o impacto assim brutal de dois búfalos gigantes em disparada. O que essa mistura maluca tem em comum quando analisada em todos os aspectos? Bom, eles estão bem no centro de um debate fascinante sobre o que realmente move o universo. Será que a física clássica lá dos tempos da escola contou a história toda pra gente? Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Há uns 6 anos, o autor Edson X tentou publicar umas ideias bem fora da caixa, desafiando a tradicional lei de causa e efeito num fórum de discussões na internet. E a resposta que ele tomou ao ter seu texto rejeitado, exatamente essa citação aqui: não se pode duvidar das leis de Newton. Isso ilustra perfeitamente aquele dogma científico super estabelecido que a gente vai analisar hoje com total imparcialidade, claro. Vamos ver como teorias independentes e experimentos fresquinhos de laboratório estão, surpreendentemente, começando a falar a mesma língua. Então, nosso roteiro de hoje é bem direto e vai passar por 6 pontos essenciais. 1. Desafiando Newton. 2. Projétil termodinâmico. 3. O duelo dos búfalos. 4. Cristais do tempo levitantes. 5. Comparando visões físicas. E, fechando a conta, 6. A desigualdade da natureza. Número 1. Desafiando Newton. Vamos dar uma olhada na base teórica dessa fricção entre a física clássica tradicional e essas novas teorias emergentes. Olha só a proposição central do Edson X, que ele batizou de sexta lei. A terceira lei de Newton, que a gente conhece bem, diz que para toda ação rola uma reação igual e oposta, certo? Pois é, a sexta lei quer expandir isso, colocando a desigualdade inerente no meio da equação. O argumento aqui é que a ação e a reação nunca, jamais, são perfeitamente iguais. Por quê? Porque a energia e a massa internas de um corpo afetam diretamente o resultado de qualquer interação. É uma mudança e tanto de perspectiva. Número 2. Projétil termodinâmico. Para não ficar só na teoria abstrata, vamos trazer isso para a nossa realidade observável. Imaginem um ambiente super controlado de um estande de tiro. E isso ilustra brilhantemente nosso primeiro exemplo macroscópico. Afinal, nós vamos focar e usar os exemplos do projétil e dos búfalos para ilustrar a sexta lei na prática. Se a gente dispara um projétil quente e um projétil frio com exatamente a mesma força, a física clássica focaria ali na aerodinâmica, na resistência do ar, certo? Mas a visão apresentada aqui muda o foco para a força termodinâmica interna. O calor, sendo uma forma de energia interna, muda completamente como o objeto interage com o ar em volta dele, permitindo que a bala quente simplesmente vá mais longe. E o argumento da fonte vai direto ao ponto. Isso não é só um capricho da balística externa, não. É literalmente a sexta lei em ação. A energia interna faz com que o ar ao redor não reaja do mesmo jeito ao projétil quente se a gente comparar com o frio. A reação do ar vira, por definição, desigual, porque a massa e a energia interna de um dos corpos simplesmente mudou as regras do jogo. Número 3. O duelo dos búfalos. Agora a gente sai do metal quente voando pelo ar e vai direto para a força bruta da biologia no meio das planícies. Sabe o que é realmente interessante nessa ideia? É como ela ilustra a perda teórica da simetria física. Imagina dois búfalos maciços colidindo. A física clássica vai dizer que a força de impacto nos dois crânios é idêntica, no milissegundo exato do choque. Mas essa situação joga a luz na dinâmica interna. O animal que tem mais propulsão e energia interna domina o sistema de força, gerando uma onda de impacto que o outro não tem como devolver. O passo a passo disso é impressionante. A desigualdade já começa lá na propulsão. Na hora do impacto, o fluxo de energia de um lado engole o refluxo do outro. E, gente, o fenômeno de fluxo e refluxo é algo absolutamente real. A gente observa isso na natureza o tempo todo. Mas, segundo essa teoria, eles raramente são idênticos. Da mesma forma que o projétil quente alterou a reação do ar em todos os aspectos, o búfalo com mais energia interna impõe uma onda de choque desigual que quebra aquela simetria newtoniana perfeita. Número 4. Cristais do tempo levitantes. A gente já viu os exemplos no nosso mundo macroscópico, então vamos dar um zoom gigantesco e reduzir a escala. Bem-vindos ao mundo microscópico e a um experimento incrível da Universidade de Nova York, publicado lá no início de 2026. Mas calma lá. Antes da gente conectar as ideias, precisamos definir o que são cristais do tempo.
Ao contrário dos cristais comuns, tipo o sal ou um diamante, que têm padrões repetidos no espaço físico, os cristais do tempo possuem estruturas que se repetem através do próprio tempo. Eles estão o tempo todo em movimento, pulsando, se reconstruindo. E os pesquisadores estão explorando essas propriedades dinâmicas e exóticas para dar saltos promissores na computação quântica e no armazenamento de dados. A pesquisadora Mia Morrell liderou um experimento usando umas esferas de isopor minúsculas de tamanho milimétrico, observando que as ondas sonoras exercem força sobre as partículas de um jeito muito parecido com as ondas de um lago mexendo uma folha flutuante. Para criar esse cristal do tempo em laboratório, a equipe usou técnicas como levitação acústica e pinças sônicas. Eles basicamente manipularam as esferinhas contra a gravidade, apoiando todas elas literalmente sobre um campo de som. Então, o ponto crucial da coisa toda é uma palavra: não reciprocidade. No laboratório, eles observaram que essas pequenas esferas simplesmente não respondem da mesma forma à força que exercem umas sobre as outras. Se a gente ligar os pontos, esse comportamento lá no micro é um espelho notável do nosso mundo macro. A não reciprocidade dessas esferas levitando reflete em todos os aspectos a reação desigual do projétil quente cortando o ar e a simetria brutal vista naquele choque entre os búfalos. Tudo se conecta. Número 5. Comparando visões físicas. Com todos esses dados alucinantes na mesa, vamos sintetizar como a mecânica clássica, as novas descobertas quânticas e as propostas independentes acabam se cruzando. Olhando para essa comparação direta e colocando essas interpretações lado a lado, o padrão pula na nossa cara. Onde a física clássica vê apenas forças estritamente iguais e opostas em projéteis e búfalos, o estudo de Morrell e Greer fala em dinâmicas de sistemas abertos e não recíprocos. Curiosamente, isso se alinha de forma totalmente independente com o que X define como sua sexta lei através de todas as escalas. Não importa muito o nome que a gente dê, a ideia de que sistemas fora do equilíbrio ignoram a reciprocidade exata está ganhando um terreno empírico gigantesco. Número 6. A desigualdade da natureza. O que nos empurra para nossa última e grande questão. Qual é a conclusão filosófica maior por trás dessa quebra de simetria? Vamos avançar e ver como isso se constrói na visão mais ampla proposta pelas fontes. O grande argumento aqui é que o equilíbrio perfeito pode até ser um desejo da nossa mente humana, mas a desigualdade, essa sim é o verdadeiro motor da natureza. Pare e pensa com a gente. Se cada ação e reação fossem rigorosamente simétricas, exatamente iguais e opostas em todos os aspectos, a energia se cancelaria perfeitamente. O pêndulo ia simplesmente parar e teríamos um universo estático. Para que exista movimento e fluxo constante de tempo, a desigualdade tem que prevalecer. E a gente fecha essa explicação com uma reflexão que é, no mínimo, provocativa, baseada em tudo que vimos hoje. Seja através da balística de um projétil termodinâmico alterando o ar, da força da natureza no impacto desigual entre búfalos selvagens, ou dentro da delicada levitação sônica de um cristal do tempo no laboratório. Se a assimetria e a desigualdade não são erros, mas sim a verdadeira essência do movimento, o que mais nos livros de física clássica está só esperando para passar por uma revisão no futuro próximo? Pensem nisso. Valeu por acompanharem mais essa exploração visual e até a próxima.